Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alfredo Passos, diretamente dos estúdios do Ciesp Distrital Sul. Hoje é com muita alegria e honra que vamos receber Pedro Batista, diretor titular do Ciesp Distrital Sul, presidente da Intermeso Indústria e Comércio de Cosméticos, consultor industrial e empresarial da Suporte Cosméticos, é um especialista em terceirização de cosméticos. Bem-vindo, Pedro. Exatamente, bem explicado, rapidinho. Eu gostei disso aí. É isso aí, eu industrial já há um tempo, sou advogado também, já há 35 anos. E estamos acá, vamos participar aqui, que vocês querem saber de mim, saber da indústria, vamos em frente. Maravilha. Empreendedorismo. No Vida de Empreendedor de hoje, eu estou acompanhado do Fernando Balan, da Mari Genovese e do Eduardo Najar, e vamos começar perguntando para o Pedro contar um pouco como ele começou a vida de empreendedor, de empresário e o que é que motivou a entrar no mundo dos negócios. Bom, primeiro eu acho que o empreendedorismo nasce já desde o início como advogado, porque é uma empresa, ser advogado é uma empresa. Sou de uma família de advogados na Venezuela e o escritório jurídico tem que ser gerenciado como uma empresa e o advogado é um produto, é uma empresa. Então a gente já tem esse empreendedorismo dentro. Eu não nasci para ser CLT, então, para poder entender, não, nem na Venezuela, nem aqui. Então, esse é um grande indicador, né? Esse já é uma grande decisão. Então, aí depois eu vim para o Brasil por amor, né? Eu casei com Gabriela, ela é farmacêutica e bioquímica brasileira. A gente se conhece desde muitos anos, do ano 85, e decidiu, nos reencontramos na vida. Eu vim ao Brasil a fazer alguns trabalhos como advogado, representando indústrias de injeção e soprado na Venezuela, aqui para comprar umas maquinários, e a gente decidiu depois, rapidinho, vamos a casar, casamos e estamos até agora juntos. E essa parte industrial aqui no Brasil, ela foi motivada porque a família, meu sogro foi diretor-presidente da Stanhope Brothers, estive na Venezuela, México, tal, enfim. Aqui no Brasil foi presidente da multinacional e depois ele decidiu ele montou uma fábrica de cosméticos, terceirização de cosméticos. Isso foi há 40 anos já atrás. E Gabriela, ela tocava a fábrica. Ela queria estudar medicina e depois falou, não vou estudar farmácia. E estudou farmácia e bioquímica na USP e começou a tocar a empresa com o pai e a mãe, na empresa familiar. Até agora, meu sogro faleceu já há 3 anos e minha sogra continua conosco e a gente passou umas grandes conquistas, umas grandes perdas também como mundo industrial. Nos especializamos na terceirização e teníamos maquiagem, temos laboratório de desenvolvimento, uma série de questões. Só que, através do tempo, a gente foi mudando por questões externas, até por o mundo mudou. A China veio e tomou mercados que não deveriam ser deles, mas ok. E a gente fechou unidades de maquiagem, nós fazíamos maquiagem, por exemplo, para a Farmaerma, a Aroma do Campo, enfim. Fazíamos talco, chegamos a ser o maior fabricante de talco aqui no Brasil e para a América Latina, que não tinha mais talco. Pegamos a unidade da Miruja e fazíamos isso. Mas foi uma paixão que eu tive imediata pela indústria. Meu pai era industrial também, mas na família de advogado era difícil. E, bom, tanto que eu me sentia um pouco isolado aqui, porque não tinha família advogado. Minha mulher se formou em advocacia, como advogada, é advogada também, e meu filho também. Então já criei também as minhas raízes da advocacia. A sucessão está pronta. Então eu comecei a trabalhar nessa parte industrial e tal. No ano 90, eu cheguei no 26, no ano 99 já eu entrei no Ciesp como conselheiro do conselheiro dessa distrital. Então desde o ano 99 eu estou aqui nessa distrital. Aí eu fui para a Fiesp, fui diretor do DEMP durante 11 anos.
E aqui estou agora como diretor titular, já há 3 anos como diretor titular, que o diretor titular que ganhou era o Marco Antônio Reis, ele morreu, e eu assumi. E agora, segunda-feira, são as eleições, chapa única em todo o sistema, todo o CIESP, inclusive na Fiesp também, o Pablo Scaff está voltando, também é chapa única. E Rafael Cervoni, presidente lá na principal, na sede principal, e tem as 42 distritais, municipais e regionais, tem um diretor titular, e nesse caso eu sou aqui da Zona Sul agora. Vou ficar mais 4 anos, aí me aguente, tem que me aguentar. Mas é isso, aí também faço parte de algumas... Sou consultor, como você falou, na suporte, em outras empresas, faço... A pessoa quer montar sua empresa, quer montar o sistema lógico de logística dentro da empresa, ele me procura, a gente monta o processo, monta a entrada, você o processo, como entra, como sai o produto, você tem que demonstrar isso. Mas na área de cosmético, né? Não vou mais nessa área de cosmético, se você quer também na área farmacêutica, química e tal. O mesmo processo, só que são mais complicados, um é mais complicado que o outro. Certo. Ok? Então, monto esse processo, assunto regulatório. Como chego a tudo isso? Advogado. Só que na empresa eu passei por tudo, eu fui até manutenção. Eu fiz manutenção, eu conheço todos os lugares da indústria, da nossa indústria, me capacitei. Eu queria saber como é que o cara que limpava a máquina, tudo, desde abaixo até em cima. Então eu ocupei todos esses lugares. Igual minha filha fez a mesma coisa. Minha filha, por exemplo, ela é farmacêutica, e ela é do Instituto Butantan, ela trabalha em validação do Instituto Butantan, mas a quem deu para ela esse caminhar em manutenção, em logística, em validação de processo, foi a empresa nossa. Ela entrou com 17 anos lá, chegou, passou por diversas indústrias multinacionais, farmacêutica, até chegar no Instituto Butantan, onde ela já tem mais de 11 anos, já tem 11 anos nesse mundo da farmácia, de validação, e no Instituto Butantan está já há 4 anos. Então, a empresa capacitou minha filha e meu filho também, né? Só que ele foi mais diretamente para a área empresarial de advocacia e entrou na política. Então, meu filho não é que é um vereador ou um deputado, ele é assessor parlamentar na parte legislativa. E então, ele monta projetos de lei para o vereador Marcelo Messias, nesse caso. E é isso aí, a gente junto vive uma indústria, eu vivo a indústria. Então, falar em indústria é muito fácil para mim. Durante esses anos todos que você tem um negócio próprio, quais foram os principais desafios? O que te marcou ao longo dessa jornada? Desafios são muitos. Nesses 30 anos que eu estou aqui como industrial, porque desde o primeiro dia que eu cheguei, entrei na indústria de cara. Eu passei, ontem falei isso inclusive, eu passei por Fernando Henrique, passei por Lula, por Dilma, por o Temer, por Bolsonaro e agora por Lula. Não acho diferente de todos os desafios que nós, empresários, industriais, passamos. E vamos seguir passando, porque você escolheu isso. Muitos falam, mas você é um masoquista. Eu acho que é um masoquista com gosto. Então, heróis, eu gosto de também falar muito sobre heróis, somos heróis, porque somos heróis sozinhos. E por isso é que a razão de ser do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, que é a maior, é um clube de industriais que é a maior do mundo, inclusive. Então o Brasil, nos coloca uns desafios muito diferentes que, por exemplo, na Venezuela. Mas tem não é muito diferente
no sentido de o dia a dia do industrial, o dia a dia do empresário, onde você tem que correr, você tem que fazer planejamentos diferentes, às vezes você tem aquilo que você tem como planejado, você não é o que acontece, então você tem que se virar, e isso é em todo lugar do mundo. Aqui tem um diferencial de que nós temos uma alta movimentação na parte tributária. Então, aqui nós temos um sistema bancário espetacular, maravilhoso. Nós temos controles, bons controles, mas temos muita variedade de impostos. E isso atrapalha a vida de cada um de nós, como industriais, como empresários. É um manicômio tributário. É um manicômio. Então, em vez de você estar... Eu estou aqui agora, mas eu estou aqui pensando, em vez de estar criando, de repente, maneiras de formação de custos, venda, essas coisas mais simples, não é muito mais complicado, porque é assim, você não vai, isso custa tanto, eu vou pagar tanto e pronto. Nós teríamos, como estava falando nestes dias, nós tínhamos uma oportunidade, em um podcast do Dr. Honda, falei aqui, teve uma oportunidade de haver feito uma simplificação de imposto rápida para simplificar a nossa vida. Mas nós tínhamos 5 impostos, agora temos 6. Nós não sabemos nem qual vai ser a alíquota do imposto único, né? Do imposto. Então, é muito complicado. Então, nós perdemos muito tempo nisso. O nosso departamento jurídico tributário é maior que o departamento comercial. Você precisa se proteger, você precisa você ficar pendente quem toca a porta, que será que eu fiz alguma coisa errada? Porque é um sentimento. Pareciera que nós estamos vamos na contramão com o geral. Então, você vê todo dia, a internet mesmo te demonstra de que os valores, os custos que nós são praticados para conosco, o empresário, no geral, é totalmente desigual. É uma questão que nos coloca numa posição como que se nós somos os vilões desta história. O empresário vilão, né? A gente até comentou da outra vez, né? Antigamente o empresário era o vilão das novelas, né? Toda vez quem era o culpado era sempre o empresário, né? E não existe interesse de ajudar, né, Pedro? Isso é o que está encravado na sociedade brasileira. É muito impressionante. Então você entra em tua empresa, em tua fábrica, todo mundo sorri para você, todo mundo é legal. Até quando? Até o dia que você ou demite uma pessoa, ou você tem que fazer virou as costas, já vira... Então, você não tem mais isso. Você tenta de ficar... Eu tive uma empresa com 200 funcionários, mais, 200 e pouco. Tá? E eles chegaram a ser um número. Já deixou não era muito, não sabia o nome de todo mundo. Então, mas as pessoas que estavam mais próximas de você sempre tem um carinho. Sim. E só que, por exemplo, eu perdi esse respeito e essas questões que aconteciam dentro da empresa e de trazer esse funcionário para nós, quando tivemos o primeiro problema, a gente teve que diminuir o quadro de funcionário, a gente fazia produtos para empresas grandes, a empresa grande falou, não vou fazer mais, não vou falar nomes, não, mas... engraçado que a pessoa mais próxima de você foi a primeira, que você mais ajudou, foi a primeira que te colocou, aonde? Na justiça. Na justiça. Você faz tudo direito, esse é outro, você faz tudo direitinho, né? Sim. Manda embora, faz tudo, e ele é o primeiro que chega um processo assim, de tamanho federal. Né? E depois vem em escala, né? O primeiro veio, aí vão todo mundo... Aí você enfrenta. Então, eu tento de manter meu quadro de funcionário e conhecer todos eles. Dar para eles condições de trabalho boas, certas, bom tratamento. Porque é difícil manter funcionário, conseguir funcionário. Sim. Mas atualmente não estamos interessados em trabalhar. Nós, industriais, empresários em geral, estamos conseguindo um grande problema de contratação.
Então é uma luta constante. Nós como empresários, esse é um desafio. A empresa familiar é uma tendência a desaparecer porque quando eu não gosto de levar os problemas da empresa para minha casa. Sim. Mas tem momentos que não tem como, não. Se Claro. você não tudo não é felicidade. Pela expressão nesse, que se chega em não é casa. tudo é felicidade. Então, de repente, um filho vê, pô, eu não quero passar o que meu pai e minha mãe passam, meu avô passa. Então, a empresa familiares, eles estão reduzindo porque não tem a sequência, quem vai dar sequência àquele negócio. Não, o jovem, inclusive o jovem, eu falo, não nasci para ser CLT, mas o jovem atualmente, ele não quer ser CLT. Não quer. Hoje, Não hoje o jovem, ele busca o contrário da minha geração, por exemplo, e da de vocês com certeza, que era o quê? Você buscava trabalhar, criar uma família, constituir um lar, você ter uma estrutura para depois você ir pensar em qualidade de vida. Hoje acontece o oposto, né? Hoje você pega aí um jovem com 22, 25 anos, ele fala assim, não, eu só vou trabalhar depois que eu for na academia. Se eu não for na academia, eu não vou trabalhar. E 42% do jovem, ele, do brasileiro, ele quer ser empreendedor. Isso. Então, o que acontece? É válido, totalmente válido. Até porque o PJ é um empreendedor. Sim. Ele não quer estar amarrado só a uma empresa. Ok, eu trabalho para a tua empresa, mas eu posso fazer outro serviço. Então, não é ruim. Só que você, quando você tem mão de obra especializada, você não tem ela com você. Então, temos um país com muitas, no social, que quer abraçar e ajudar as pessoas. Ajudar deveria ser até um determinado tempo. Tem um seguro-desemprego, então, 6 meses, 5 meses, fica até. Agora, a Bolsa Família, essas questões, deveria ter um período certo. E uma porta de saída. Na né? porta de saída. É isso, na porta de saída, porque é muito repetido isso. E nós estamos mais ensinando a pescar. Damos um peixe e pronto. Isso eu falava na Venezuela. O Arthur Uslar Pietri, um escritor venezuelano já falecido, muito famoso, ele escrevia, era um escritor muito renomado na Venezuela e fora da Venezuela. Ele falava assim: nós temos que aprender a semear o petróleo. Mas como é que é semear o petróleo? É porque nós ficamos muito dependentes do petróleo. Venezuela ficou. Sim. Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo. Mas de ganha abraçar de todos. Só que com isso não estamos fazendo nada. O venezuelano foi dependente. O venezuelano ficou muito dependente, se foi conhecido por petróleo, por velas mulheres, mulheres velas, e que mais ganhou o universo. Mas que isso não é o que o país quer. Isso se sustenta lá. Então as pessoas, que tem de espetacular Venezuela? Muita gente boa, trabalhadora, só que se acomodou através do tempo com respeito a viver do petróleo. Era um país com dinheiro, então uma per capita de $2.000 por pessoa, então 20, naquela época eram 18, 20 milhões de habitantes. No era início fácil. da década de 90 era o país que mais crescia na América Latina, era a Venezuela, exatamente. né? Exatamente. 7-8% Nós tínhamos a Argentina, que chegou a ser um dos países mais ricos do Sim. mundo. Sim. E depois a Venezuela passou. Tanto que toda essa a administração das grandes empresas era feita em Caracas. Caracas, todo mundo era o destino fixo de los grandes industriais e grandes empresários. Paraíso, era né? Caracas. Era onde se negociava. Então, as empresas se compartilha muito com Bogotá, com Colômbia também, que era muito forte naquela época. E até que, quando aconteceu tudo isso, todas essas empresas começaram a migrar muito para os Estados Unidos. De novo, voltaram para Estados Unidos. E o Brasil começou, a Avenida Paulista começou a se tornar o grande centro econômico da América do Sul. Me lembro que eu tinha 3 bancos, 2 bancos. Banco Mercantil da Venezuela, Banco União da Venezuela e o banco, e se não me equivoco, um banco mercantil, banco
União e eu acho que teria o Banco Central também uma representação aqui. Na Paulista, tem os edifícios próprios. Nossa. Sim. E tudo isso foi perdido. Todo isso, Venezuela foi perdendo todas essas questões. E os negócios eram aqui na Avenida Paulista. Quando a Avenida Paulista chegou a ser a maior metro quadrado mais caro do mundo. De toda a América. Era um metro quadrado mais caro. Agora é a Berrini, não acredita que perdeu. Não acredita que não foi que mudou. O Brasil não mudou. Então o Brasil começou a mudar. Então eu vivi todas essas mudanças. E para nós empreendedores, para todos nós empreendedores, deveria haver mudado muitas coisas a favor do empreendedorismo, porque é o que mantém esse país. Só que retrocedeu bastante. Quando eu cheguei aqui, quando venía como advogado nos anos 90, o produto interno bruto do Brasil era 34%, representava a indústria, 34% da indústria. Nós fazíamos geladeira, ar-condicionado, cama. Meu pai falava isso assim, eu acho que tá. Até a teoria econômica, quando estudei, o país, quando se sustenta, é que ele faz o próprio produto. Geladeira, cama, ar-condicionado, freezer, essas coisas. Produtos para casa de primeira necessidade, que vai linha branca. Linha branca, que é aquilo: lavadora, geladeira, cozinha, ar-condicionado e cama. Fogão e cama. Tem isso. No Brasil fazia tinha carros. Sim. Então o que acontece? Mas foi perdendo a indústria, neste caso, foi perdendo espaço. E nos tornamos mais dependente do mercado externo. Então, o muito industrial vai para o mercado externo, a China. Então, a China, ela chegou e começou, mão de obra barata, muito fácil de explicar, porque tem muitas pessoas. 1 bilhão, então, 1 milhão, 2 bilhões, você chega e você, mão de obra. E o sistema que obriga o cara a produzir, né? Então, aí a mão de obra. Produzir, e aí o industrial de aqui vai lá, os componentes industriais que podiam ser feitos aqui, são feitos lá. Compra de lá. Eles compram de lá e compram a produção, eles colocam, traem de fora e montam o seu produto aqui. Não é 100% feito na China, não, tanto que eles voltaram para cá. Né? Não sei certo? Só que assim, nós perdimos a oportunidade de fazer componentes industriais. Por exemplo, nós temos uma grande falha, porque nós não temos componentes industriais como componentes de eletrônica. Né? E teníamos uma oportunidade maravilhosa. Desde a Gradiente, né? E nós temos uma oportunidade de fazer aqui, em São José dos Campos, tem um centro tecnológico, em Guarulhos, montar inclusive essa parte de componentes para painéis, tá? E mais barato. Por quê? Porque inclusive pega a parte do aeroporto, então tem uns incentivos. Tinha uma proposta muito legal de trazer e montar isso aqui. O próprio Jorge Lima havia colocado trazer indústria para cá de componentes eletroeletrônicos para nos movimentar a nossa indústria. Só que, assim, ainda nós não concorremos com a China, porque o nosso imposto é muito alto. Volta naquela história do interesse, né? Existe o interesse mútuo de ajudar o empresário, o empreendedor a desenvolver aqui no estado de São Paulo ou no Brasil inteiro. Não existe, né? Daí você esbarra naquilo que você estava falando também. Sim. A política é do nós contra eles. Então nós somos os vilões, o funcionário é o bonzinho. Então quando você divide, fica mais fácil dele atacar. Parece que a gente vive de 4 em 4 anos, né? É a roda que só gira nesse sentido. Isso atrapalha o industrial. O grande problema é todo o tempo uma grande campanha eleitoral. Isso. E eu vou te falar, já não sabemos que o país está polarizado, eu não gosto de falar política, eu sou um político, gosto de política, mas não gosto de falar em fóruns assim, em podcast ou fórum, porque eu acho que está tão sobrecarregado e que você discutir com as pessoas políticas
todo mundo sabe. Então eu prefiro, todo mundo tem valoriza, tem um posicionamento. Então, aprendendo da Venezuela, onde irmãos e amigos se matam, se brigam, famílias se separam. E de repente tudo política. vira política, né, Pedro? Porque assim, se a gente falar de economia, a gente falar de lei, falar de judiciário, virou política. E não é, né? Você falar de economia, de taxa de juros, de vender mais, de vender menos, isso é economia, não é política. Quando eu me sinto aqui, é a grande mensagem que eu mando para políticos, e nós que somos também operadores da política, porque nós somos procurados para ajudar o político. Sim. Então você tem que ter um político de estimação, tem que ter. Eu não fico longe disso. Só que assim, nos ajudem a crescer, nos ajudem a manter um país maravilhoso, nos ajudem a industrializar. O negócio das taxas, cara. Hoje é o 1º de agosto, todo dia falaram de agosto, não que mudou nada, vai ter que pagar. Cara. Pronto. Um país com commodity, que é o nosso maior recurso de mercado externo, é o commodity. Cara, o recado está dado. Eu vou falar uma coisa, não compre mais colônia de afora, compra colônia feita no Brasil. Eu sou o fabricante de perfume. Então, vamos a criar novos momentos. Quando eu comecei a falar hoje para você, falei que eu passei por todos esses presidentes. Sim. E eu também tive oportunidade em momentos onde minha empresa cresceu em crises. Sim. Eu não gosto de repetir, crise cresce, que o Fernando Henrique falava isso. Eu acho que em crise, crie. Vamos a criar novos caminhos e criar novas coisas, jeitos e maneiras para nós mantermos nesse mercado. Tem a taxa, meu querido, isso não vai chegar. Não é que um presidente está brigando com o outro, não. É porque tem políticas industriais. Nós não estamos acostumados a isso. Tem um cara que tomou a iniciativa de fazer uma política de recuperar o mercado do seu país. Exato. Sim. E negociar, né, Pedro? E negocia. Porque assim, não é uma briga de quem grita mais alto. Vamos negociar. Exatamente. Ficar gritando e jogar para a torcida, jogar para o povo. Isso não dá. Esses dias mesmo eu escrevi um artigo, né, publiquei no meu LinkedIn, sobre negociar. Exatamente. Então assim, o empresário, ele é obrigado a negociar a todo instante. Então ele vai negociar. Vende melhor quem compra melhor. Ou seja, ele tem que negociar com os fornecedores dele, um desconto, um prazo. É melhor o desconto ou é o prazo? Isso tudo é negociação. E você não vai chegar no fornecedor seu gritando, entendeu? E seja um pequeno empresário, um grande empresário. A negociação faz parte, né, Pedro? E o blefe também. Então ele tá fazendo uma jogada. Inclusive o título do artigo era "Será que ele está blefando?" Mas, mas imagina, porque de repente ele fala assim, ok, eu vou te taxar em 50%, mas eu te taxava em 10%. Bem, então ele vai... Vamos a ver se pode que depois, vamos ver se ele vai fechar entre 15% e 25%. Na verdade já empurrou para o dia 6 e já está numa média de 30%, né? Então... É aquela história, eu coloco o bode na sala, eu negocio para eu mesmo tirar o bode da sala. Então é isso o que nós estamos vendo. Isso gente grande, só que nós formamos parte dessa gente grande. Sim. Porque nós somos que movimentamos a economia do país. O pequeno, o micro, mais ainda. O grande é grande. Sim. Então o micro, ele movimenta. Pequeno e micro empresário industrial, comerciante, prestador de serviço. Eles não são o que movimentam a economia do país. Se todo microempresário conseguir dar emprego para 2 ou 3 pessoas, olha só o que acontece, a roda gira, né? Exatamente. E aí, só que toda hora que alguém lá de cima começa a gritar, e é bravata, é discussão, porque somos nós contra eles, o microempresário fica com medo. Eu costumo dizer, quando eu estava na loja, eu tive uma loja de autopeças, o que acontecia no Jornal Nacional à noite influenciava na venda do dia seguinte. Exatamente. É isso que acontece. Tenho amigos que são donos de frigoríficos, de carne, né? E aí eles aguardam que uma grande empresa de frigoríficos, não gosto de falar nome, mas eles são os que colocam o preço. Então eles começam a colocar o preço da carne que chega no açougue, depois que eles falam quando é o preço. Sim. Então o que acontece? Tem que acabar com monopólios.
Os monopólios têm que acabar, tem que dar oportunidades para todos. Nós precisamos, se você quer montar um negócio, prestadores de serviços, vê que é o que está precisando o mercado. Não deixa uma pessoa sozinha. Eu acho que é uma questão para empreendedor. Você, se não tem um concorrente, você não é nada. Porque você não tem parâmetro. Exato. Sim. E eu falo, essa é uma questão. E outra coisa do empreendedorismo. E o empreendedor tem que ter assim, quanto é que você está disposto a perder? E saber perder no momento certo. Risco, né? Porque assim, Risco, né? nós, quando nós empreendemos, que é muito engraçado, vou falar na área cosmética. Se senta assim, eu quero fazer uma linha de produtos cosméticos. Eu tenho R$1 milhão. Eu me aposentei. Eu me aposentei ou eu saí da empresa e tenho R$1 milhão. R$1 milhão para fazer um investimento. Perfeito. E aí? Você não, eu quero vender shampoo e condicionador para o mundo. Para o mundo. Já você fez estudo de mercado com quanto representa no mundo? Você tem escala para... Não. É uma forma de falar, Pedro. Sabe? É Brasil. E? Já reduziu. Mas o Brasil, você sabe, tá? Pedro, então tá, onde ele, cara, de Ribeirão Preto. Vou falar até algo. Ribeirão Preto. Então, você já fez estudo de mercado em Ribeirão Preto? Este é o mercado, é onde você está. Faça lá. Não, mas, pô, São Paulo tem... Tá bom, cara. Quanto você vai produzir? Eu vou comprar R$1 milhão em embalagem. Não tá errado. Faz uma estimativa de quanto você vai... Faça um estudo de mercado. Eu vou produzir um tratamento capilar de 5 mil. Eu preciso tanto para viver, eu preciso tanto tal. 5 mil kits capilares. Um kit de tratamento capilar. Eu vou vender 5 mil, eu vou ganhar... É um plano de negócios, né? E tal, eu vou ganhar R$10.000, porque eu vou retirar 10 mil, vou conseguir manter meu ponto de equilíbrio e tal. Só para resumir tudo isso. Só que ele vai para uma questão de números, extrapolando. Então ele não sabe que esse dinheiro ele precisa movimentar uma empresa. Capital de giro. Então você tem que colocar. Esse R$1 milhão que você tem não é para gastar em embalagem, não é para gastar em produto. Você tem que capital. Quanto que é teu ponto de equilíbrio? É 100 mil. Então você vai deixar 200 em caixa para você ter 2 meses de faturamento. Você tem um capital de giro. Você 2 para frente. É difícil ver uma empresa pequena ou grande com capital de giro de 2 meses. É o ideal. Sim. Para você não depender de fundos externos, desconto duplicata, factory, e por aí vai. Que encarece, juros e tal. E você tem que não ter esse dinheiro também para você pagar imposto. Você tem que gerar o dinheiro do imposto com a venda. Então você tem que colocar na tua cabeça que eu tenho R$1 milhão. Quanto você está disposto a perder? Essa é a primeira pergunta. Porque você vai impor limites. Vou perder. Então, cara, vou perder R$100.000. Cheguei aos R$100.000, não aconteceu, perdeu. Reveja a tua empresa. Reveja. Nós somos constantemente, vamos ter que rever a nossa empresa. O empreendedor tem que fazer isso, tem que saber que nós erramos também. E o grande problema do empreendedorismo é que tem muita gente que sabe tudo. Nesse senhor que se chama celular. Exatamente. Então aí ele vem na grande confusão. Como eu falei, às vezes você já não vai para a igreja porque você tem um pastor no celular. Mas você se esquece que você é bom, é você e estar em comunhão, estar com amigos, conhecer outras pessoas, participar do culto presencial, tocar a pessoa. Então as pessoas se estão isolando. O empresário também. Está cansado? Tá. Mas se todo mundo me dá a resposta de como ser milionário, né? Eu gostaria de saber. O Silvio Santos falou, eu não sou o melhor cara. Tem uma entrevista ele falando no carro. Ele falou assim, para falar com um menino, por que você é milionário? Porque eu sei como você não. É uma questão de sorte. É uma questão de sorte.
O Silvio Santos começou a fazer dinheiro com 50, 60 anos. Roberto Marinho, né? Roberto Marinho foi 60, o Silvio com 50. Quando Mas que colocou esse CVT? aquela... 50 anos tem esse CVT? E a história da 50 anos. sorte, mas a sorte ela procura quem estiver lá trabalhando. Não, executando. Ela não vai vir com bater na sua certeza. porta. Mas você... Eu concordo que seja a sorte, mas a sorte procura quem Não, está atrás ele dela. falou, Silvio, eu fiz a minha parte. Exatamente. E a cada um sorte faz me isso. acompanhou. Também. Isso Pode mesmo. ser que o Pedro seja melhor que eu. Pode ser que Pedro seja um cara espetacular, fala maravilhoso, mas não tem sorte. Pronto. Tem advogados maravilhosos. Quando me formei advogado, eu tinha pessoas que eram melhores que eu no estudo. Depois eu me aprimorei, fui número 1 na pós-graduação, nas minhas especializações, eu sempre me destacava, mas eu tinha um problema de aprendizado um pouco diferenciado com os outros que eram melhores que eu, sobrado. A minha mulher é um gênio. Entre carreira, advogada também, farmacêutica, bioquímica, esteticista, tem uma capacidade de estudar e reassimilar muito mais rápido que eu. Eu tenho minhas limitações. Só que aí você vê aquele que eu achava assim, pô, ele vai ser um grande advogado. Mentira. Sabe que como eles terminaram agora? São professores. Não tenho nada que ver com o professor, mas são professores da faculdade. Pergunta. Quem fez mais dinheiro entre meus primeiros, de meus 21 a los 27, 29 anos que eu fiquei na Venezuela, eu fiz mais dinheiro que todo ele até agora, como advogado. E ele não era o melhor, direito criminal não era o melhor, mas eu fui um dos advogados que teve muito destaque como advogado criminalista. Fui juiz e fui promotor, mas minha alma advogado, foi advogado. E professor era professor da polícia científica, polícia política lá, mas eu não tinha, eu queria ganhar dinheiro, filho. Isso. Essa é a questão, né? Ganhar não, fazer dinheiro. Sim. Ganha o CLT aí. Só pra... Você vê que eu falo, A gente eu falo é a falado, parte, né? eu falo Mari? muito, né? Mas A Mari comentou num outro episódio, a gente estava falando sobre ambição, né, Mari? Sim, exatamente. Então, assim, se você não tem ambição, você vai ser simplesmente um tirador de pedidos, você não vai ser um vendedor. E o vendedor que tem ambição, ele pode chegar a ser um empresário. Você acabou de falar um negócio, tirar pedido. Cara, o empresário tem que se tratar ele, dentro da sua empresa, como dono e empresário. Ele não está aí para ir ser CLT. Se você quer ir para lá para ter um salário, é melhor você então fechar a empresa. E não sou eu que falo, são muitos que falam. Eu gosto muito do CIMED, que ele fala isso. O dia que você é dono da empresa, vai para lá para trabalhar, para você tirar um salário, então fecha e vai estar CLT. Sim. Você tem que, o CLT trabalha por dinheiro, fazer dinheiro, para ganhar dinheiro. O do empresário, ele vai fazer dinheiro com trabalho e ser respeitado. Nós temos que ser respeitados. Correndo riscos, né? Eu já falei, eu não saio de casa se eu não ganho 10%. Tem que ganhar 10%. Coloca na tua cabeça. Se não vale a pena. Sim. Não vale a pena. Vale a pena. E por falar em vale a pena, só um minutinho, Alfredo, só pra gente completar isso que você falou, você acha que vale a pena empreender hoje em dia no Brasil? Vale a pena. Vale a pena sempre você saiba trabalhar com teus riscos, assumir teus riscos e assumir a tua responsabilidade. Eu não gosto, eu acho que não, o que eu vou falar, quando você tem uma empresa e você leva ela certinho, as coisas te vão alcançar de um jeito que porque você vai ser mais... Você não procura ir por lados escuros. E isso é engraçado, e você escuta isso de muito empresário. Isso aí, eu tenho muitos anos, eu não pago imposto. Eu não pago. Cara, mas... E eles não têm problemas. Pode ser que algum dia tenha problema. Sim. Mas eu gosto de sair e fazer a coisa certa. De fazer um fluxo de caixa certo, de fazer uma conciliação bancária certa, né? de mandar para o contador o que tem que fazer. Ao final, você está colocando na tua empresa a tua família, Sim. o teu nome.
o outro. Outra coisa, se você não tem respeito pela tua empresa familiar, não coloque o sobrenome da família. Evita. Evita. Não, porque se ela se torna muito boa, você não vende teu nome. Claro. Você não coloca Batista Indústria e Comércio. Porque você limitou, né? Limita que vai comprar o nome. Então você tem que. O empreendedorismo é muito interessante, muito legal, muito legal. É uma viagem. Eu acho que o futuro é do eterno empreendedor, o vendedor. Nós vamos ter que tornar-nos, somos vendedores todo dia. E o mundo vai viver com vendedores, vendas. E é assim, o médico vai ter venda, o advogado é venda, o TI é venda, enfim, todo mundo é vendedor. Então, esse é o futuro, não tem outra. O futuro é vendas. E você, que é o que vai fazer manter a tua empresa viva é vendas. É isso que nós temos que colocar em nossa cabeça, falar de vendas. Vendas. A vendedora aqui, ó. Só estava esperando isso, né? Bom, pessoal, então é assim, a conversa está ótima, está sensacional. Eu ia exatamente nessa linha de perguntar para o Pedro uma dica para quem quer empreender, que ele acabou de dar, mas agora eu queria que você comentasse a respeito do CIESP Distrital Sul, né? Para quem está nos ouvindo nos mais variados lugares mundo afora, entender que o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Distrital Sul, está na maior capital da América Latina, está numa região extremamente produtiva. Então, queria que você comentasse para todo mundo conhecer um pouco mais o papel do CIESP aqui na região sul. Então, vamos lá, eu vou falar o que mais me perguntam. A diferença, primeiro, entre a Fiesp e o CIESP. A Fiesp é a Federação de Indústria do Estado de São Paulo, co-irmã do CIESP, só que tem um diferencial. Quem forma parte da Fiesp são os sindicatos patronais, ok? Ela tem vida própria, no sentido de ela tem os seus produtos, tem os seus serviços, mas ela também tem uma parte de nossa folha, de nossos pagamentos industriais, que vai ser direcionado para o Fiesp, que ajuda a manter o SENAI, o SESI, o Instituto Robert Siemens. Então, eles têm Sistema S, né? Esse Sistema S, uma particularidade. O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo é um clube de indústria. Simples, é simples. Nós não temos nenhum tipo de participação externa de algum imposto, de alguma coisa. Ele é mantido simples por nós que estamos associados. Cada tem uma faixa por número de funcionários, todas essas questões. Mas quem mantém o CIESP somos nós, os industriais. Você, por exemplo, vocês estão associados aqui também, então você ajuda a manter essa casa. Ok? Essa casa é nossa. Que é o que o Centro das Indústrias é a maior reunião de indústria em uma única entidade do mundo. Não tem outra no mundo igual que o CIESP. Só no estado de São Paulo, você tem uma ideia. E então, que é o que fazemos aqui, nesse clube de indústria, fazer negócio. Nós ajudamos também em processos que são iguais para todos os industriais. Nós entramos com o nosso departamento jurídico, que é muito atuante. Nós discutimos projetos de lei. Nosso departamento jurídico, nosso DEJUR, ele participou ativamente na reforma tributária. Tanto que a indústria foi a que mais saiu beneficiada nessa discussão. E ainda nós estamos trabalhando junto com o Dr. Honda, que já fizemos um podcast aqui há 2 semanas, para a regulamentação, porque agora a lei está lá, agora precisamos regulamentar ela. Então, nós estamos presentes nessa luta, nessa batalha. Temos processo, por exemplo, o associado CIESP, hoje tem um ganho muito grande, que na associação CIESP ele tem direito
há uma recuperação de 1/3 das férias que foram pagas indevidamente, descontadas e tal. Nós ganhamos essa ação, é uma ação que não é liminar, é uma definitiva. O associado do CIESP entra e recupera. Isso para dar um exemplo de lo que não acontece. Nós estamos negociando com a CETESB, futuro um acordo que vem por aí em caminho, vai beneficiar ao associado CIESP, não a todo mundo. Então, nós somos uma classe que estamos lutando por a classe industrial. Então, aqui é um lugar para gerar negócios. Nós temos aqui participação política também, temos que ter. Eu sou, por exemplo, mas não ganho um centavo aqui como diretor titular. Não ganho nada. Nós nos doamos. Então, eu me dou e eu sou igual que todos os associados, sou igual. Só que eu encaro, eu enfrento, como eu te falo, eu fico na frente desses industriais, esses nossos industriais, eu não sou empresário, para poder direcionar todas essas questões para o bem da indústria. Então, você procurar o bem comum de todos nós associados. E isso é o principal objetivo do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Temos que estar juntos, porque juntos vamos conseguir. Eu não gosto dessas palavras clichês, mas juntos somos mais fortes. Então, mas juntos somos mais fortes. A voz chega mais a um lugar mais longe. Ahorita, vem as eleições. As portas. É que agora as eleições antes chegavam e tocava a porta o ano da eleição. Agora não há. Tudo agora é constante. É constante abertura, as portas são tocadas todos os dias de uma porta política. Nós temos frentes parlamentares da indústria no âmbito municipal, temos frente parlamentar no âmbito estadual, na Assembleia Legislativa e no federal. Por quê? Porque eles olham para a gente e tem uma bandeira para lutar. Mas ainda o setor industrial propriamente não tem um representante próprio na Câmara de Representantes, na Legislativa, no Congresso. Tem empresário? Tem, mas não tem ninguém com uma bandeira como a que tem o agro. Então eles têm o agro é pop, e eu uma vez falei, não é agro é pop, a indústria é rock. Então temos que criar isso. Não precisamos ter voz ativa lá dentro para poder ter mais certeza de que nossas reivindicações vão chegar. E até porque, por isso é que quando nos deixamos muito livres nas mãos de nossos políticos, eles não se vão esforçar tanto. Sim, a gente perde o nosso voto e direito. Às vezes eu falo assim, nós deveríamos regulamentar o lobismo, como nos Estados Unidos. Nós conseguiríamos ter um pouco mais de alcance dentro das questões. O lobista vai movimentar e então vou levar os industriais a falar diretamente com aquele. Que foi o que aconteceu ontem, né? Com o lobby dos industriais que ajudaram a baixar o imposto no suco de laranja, né? Se não fosse o lobista... Mas por quê? Porque individual, cada um foi a negociar. Não esperou o governo. A Embraer foi sozinha. A Embraer é o que eu te falo. Era óbvio que tem um contrato de compra de aviões, creo que 61 aviões para Embraer, tal, Estados Unidos, e vai falar, não, eu não vou comprar mais. Vai comprar mais? Claro que sim. Mano. Sabe por quê? Porque a Boeing, a sócia da Embraer, é americana. Bom. É lógico. Então, vamos lá. O suco de laranja, quem alimenta, leva suco de laranja para os Estados Unidos, é o Brasil. Sai aqui de Limeira. E tá lá na Flórida. Tá não lá. O que eu vou falar? A empresa tem representação americana. Então, as empresas americanas, que tem brasileiras, que tem participação americana, estão em solo americano, elas não vão sofrer diretamente uma taxação maior, né? Não vai.
Não vai. Agora, aquele que não tem que negociar é uma através do outro. Não é política, é econômico, né? Um problema então, econômico. Mas quando você vai para o lado político, aí perde tudo, perde o controle nosso. Então, eu acho que o recado é a gente saber negociar, a gente saber acreditar em nós. El dia que eu não acredite em que é o futuro, eu não abro mais minha empresa. Pô, eu falei, daqui falta, se eu me quero aposentar com 70 anos de todas essas questões públicas que eu faço, todas essas coisas, faltam 11 anos. Então você tem que fazer um plano estratégico para isso. Ok? Então, que é o que eu quero falar com isso ao empreendedor? Faça um plano estratégico da sua vida de empreendedor. Saiba quanto você está disposto a perder, saiba trabalhar com os recursos que você tem, estude, leia bastante, deixe de estar assistindo TikTok, que o TikTok não te vai dar a resposta de como é. O jovem, ele sabe ganhar dinheiro melhor que nós, os mais velhos. Então eu não tenho por que concorrer com os mais jovens lá, porque fica no âmbito do ridículo. Mas eu acho que nós somos fortes, temos que continuar sendo fortes, mas é importante, temos que ler, eu falei nesses dias na formatura do Senai, não seja um leitor de titulares, é um pouco mais profundo, porque o titular fala uma coisa, mas o que está aqui é diferente. Um título é uma coisa e totalmente o que está escrito é diferente. Então leia, pega um livro, coloque um livro na sua cabeceira lá, e não é para dormir com ele, porque por osmose não vai passar. Aunque já eu fiz isso na faculdade, viu? Eu dormia com um livro lá para ver se passava. Às vezes funcionou. Às vezes funcionou. Bom, mas é isso aí, cara. Um bate-papo maravilhoso. Maravilha, pessoal. Então, agradecemos por demais o Pedro Batista, que é o diretor titular do Ciesp Distrital Sul, é empresário, é consultor industrial e também nos deu aqui, como o Fernando acabou de dizer, uma grande aula, então, para o Vida do Empreendedor de hoje, que é para quem tem um negócio próprio ou quem quer ter o seu negócio próprio. Estive acompanhado do Fernando Balan, da Mari Genovese, do Eduardo Najar, e agradeço muito Pedro Batista por ter nos honrado com essa conversa. Imagina, eu que agradeço, a casa é sua, né? Você também, sou associado aqui, e eu gosto disso. Eu vou agora convidar você para fazer um podcast do Ciesp. Com certeza. Vamos fazer do Ciesp, que eu não faço, vamos fazer ao vivo, e as pessoas vão poder perguntar para vocês. Aí eu vou perguntar para vocês e vocês vão ter que responder também. Maravilha. Tá? Mas legal. Papo de sexta-feira, eu gostei, amei, independentemente do horário que eles vão assistir. Podem, inclusive, pessoas podem que perguntar alguma coisa, como funciona o Ciesp, podem entrar em contato com vocês e a gente vai responder aqui tranquilamente. E bom, que Deus nos abençoe. Então, segunda-feira, eleições. Espero você aqui também. Maravilha. Então, esse foi o Vida de Empreendedor de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até o próximo.